Queridos irmãos e irmãs, abramos as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. E vamos ler também o versículo de número 1 do capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38 e o versículo 1 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa, noite agradável na sua presença. Obrigado porque o Senhor conduziu o teu povo a estar aqui nesse espaço de adoração, nesse auditório, nesse templo. Assim também como o Senhor já está ministrando na vida de muitos amados que estão nos assistindo pela internet. O que nós podemos dizer, ó Deus, é que o Senhor fale conosco, ilumine a nossa mente, e que compreendamos o propósito do Senhor para as nossas vidas como discípulos de Cristo. Nós agradecemos, nós te louvamos e pedimos, abrasa a minha boca e aquece o meu coração, para que eu possa falar tão somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale através da sua palavra. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. A nossa liderança pastoral reunida chegou a uma conclusão nesses dias sobre o que está acontecendo na vida da nossa igreja, principalmente na estação da semeadura. O fato é que cerca de 2.800 pessoas tomaram uma decisão, ou se reconciliaram, ou estão desejosas de conhecer mais a respeito de Jesus à luz das Escrituras. E isto é uma bênção de Deus que aconteceu na vida da nossa igreja. E nessa direção, a liderança entendeu que nós precisamos levantar e despertar, desafiar a igreja como um todo a ser, de fato, não somente uma igreja evangelizadora, mas uma igreja discipuladora. E Deus tem nos dado essa direção já há muito tempo na igreja, e Deus tem movido muitos irmãos e irmãs a se colocarem na brecha nesse sentido. Mas nós estamos apreensivos, porque há muitas pessoas a serem cuidadas na estação da condução que vai entrar agora a partir de maio. A estação do cuidado, do discipulado. E estamos apreensivos porque olhamos para o número de pessoas que estão ávidas, desejosas de conhecer mais a respeito de Jesus, e olhamos para essa grande colheita e nos perguntamos:
sobre os ceifeiros, sobre aqueles que irão cuidar dessas pessoas, juntamente com toda a liderança, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupos familiares e, por que não dizer, todos os irmãos. E esse é um desafio da igreja. E por isso que nós estamos falando aos irmãos, de maneira muito objetiva a respeito do discipulado. Domingo passado, o pastor Zé João ministrou sobre a questão do discipulado e a necessidade de nós não somente sermos alguém que, de fato, pela graça de Deus, foi alcançado pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Mas, mais do que isso, que nós sejamos também discipuladores. E nesta dimensão, eu gostaria de meditar e de pensar com você nesse texto. E eu quero começar falando exatamente sobre uma frase, uma expressão que o Dr. John Maxwell, escrevendo sobre as 21 leis ou irrefutáveis leis da liderança, ele fala sobre a questão do discipulado, do ser discípulo, e ele diz que Jesus não chamou seguidores, Jesus chamou discípulos. A palavra discípulo, nesse texto, como em outros textos, quando Jesus chama e convoca, como ele mesmo fez em Mateus capítulo 28, quando ele disse, fazei discípulos a todas as nações, a palavra matetes, ou as suas derivações do original grego, é que ser discípulo é alguém que quer ser parecido com o seu mestre, é alguém que quer viver identificado com o seu mestre, que quer não somente experimentar, mas compartilhar essa identidade que ele tem com o seu mestre. Então, nós estamos sendo convocados, chamados a vivermos uma vida de discípulo, discípulo de Jesus, não apenas seguidores de Jesus. E se nós olharmos o contexto, nós vamos entender a profundidade e a densidade a respeito do que Jesus está falando. Porque quando Jesus fala sobre a ideia do discipulado no texto que nós lemos, é impossível nós não observarmos o contexto, e o contexto é que Jesus está com os seus discípulos indo para Cesareia de Filipe. Ele está a caminho de aldeias para compartilhar a respeito do reino de Deus. E na caminhada, Jesus começa a fazer algumas perguntas, interpelando os seus discípulos a respeito de quem ele era. E ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem o povo que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, olha, alguns chamam o Senhor de João Batista, outros chamam de Elias. E o contexto que antecede esse texto, Jesus faz uma pergunta ainda muito mais objetiva e diretiva. Ele diz, e vocês? Quem dizeis que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus diante dos discípulos e diz, tu és o Cristós, ou seja, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Que declaração maravilhosa, reconhecendo de que não era apenas um profeta, mas sim um ungido, o Messias, aquele que teria, à luz da história messiânica, ser o Cristo ali, presente no meio deles. Eles ficam estarrecidos com aquilo, e então Pedro diz, tu és o Cristo, tu és ungido de Deus. E diz a Bíblia que Jesus continua caminhando com seus discípulos. E aí ele começa agora a ensiná-los, e a palavra ensinar ele começa a orientá-los, instruí-los a respeito do que iria ocorrer com ele. Sobre o seu sofrimento que iria ocorrer. Sobre a sua morte que iria acontecer. Morte horrenda, como diz o autor aos Hebreus,
uma morte terrível, vergonhosa. No capítulo 6, versículo 6 diz ignomínia, ou seja, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. E Pedro percebe isso, e Jesus fala da ressurreição, mas na mente de Pedro só está que Cristo iria deixá-los. E ele então chama Jesus para um lado e reprova Jesus. Já pensou nisso? Pedro, é o Pedrão, tu és o Cristo, agora vem cá. Que história é essa? Que o Senhor vai nos deixar? O Senhor não vai deixar, não. O Senhor não vai. Então Jesus olha para ele e diz, diante dos discípulos: arreda-te daqui, Satanás. Não me impeça de cumprir o projeto, o plano da redenção que Deus, meu Pai, estabeleceu na eternidade para que ocorresse. Na verdade, Pedro estava dizendo: o Senhor não pode morrer. E Jesus dizendo para ele: eu vou para a cruz. A minha coroação passa pela cruz. O meu projeto é a cruz. E você precisa também experimentar ser crucificado comigo. Queridos irmãos e irmãs, esse é o contexto. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque na história bíblica, na narrativa a respeito de Jesus, nós encontramos muitas pessoas ou situações espirituais que tentam impedir que Cristo vá para a cruz. Em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo está ali sendo confrontado por Satanás, e o texto diz que a última argumentação, a última tentação que Cristo experimenta de Satanás é de que ele daria todo o reino deste mundo para ele. E Jesus diz: olha, você não pode me atentar, você não pode impedir que se cumpra o plano da redenção através da minha vida, porque somente ao Senhor nós devemos toda adoração. A multidão, vendo Cristo e observando os seus feitos, seus sinais e prodígios, porque muita gente estava andando com Cristo, pessoas estavam andando com Cristo, somente por causa dos sinais e prodígios, queriam fazer Jesus rei. E Jesus disse: eu não sou deste mundo. Os religiosos, escribas olhavam e queriam Jesus a respeito disso, e Jesus dizia: eu não sou deste mundo, daqui eu não sou. Porque estavam impedindo, querendo interceptar o projeto de Jesus para a cruz. O próprio Pedro, como lemos, disse: o Senhor não vai para a cruz. E Jesus disse: convém que eu vá para a cruz. Essa mensagem é uma mensagem que nos leva a essa dimensão de compreender a respeito de ser um discípulo de Cristo, é de fato experimentar a cruz de Cristo e viver sob a ótica, a égide, ou seja, a direção, a ordem da cruz. Não há outro caminho. Somente podemos compreender a profundidade de uma vida, de sermos de fato discípulos, se nós tivermos uma dimensão do significado da cruz nas nossas vidas. Porque Jesus foi para a cruz, para que nós também o sigamos até a cruz, e se for necessário, experimentarmos a morte de cruz. Essa mensagem, ela não é palatável, irmãos. Essa palavra é dura, essa palavra é difícil. Essa palavra é difícil de nós nos alimentar, no sentido de fazer aquela mensagem que apenas massageia o nosso ego, que apenas nos dá um enlevo espiritual. Não, esta mensagem é uma mensagem confrontadora. É uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para o povo de Deus, de que não basta ser somente um seguidor ou alguém que entregou sua vida a Cristo, mas precisa passar pelo crivo de ser um discípulo de Cristo, de ser parecido com Cristo, de viver segundo os preceitos de Cristo e principalmente os valores de Cristo. E a primeira questão que esse texto me leva a refletir com os amados aqui,
sobre o chamado ao discipulado, e que esse chamado é um chamado radical, é de que esse chamado é para a igreja. É para a igreja. Observe o versículo 34, diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhe. Jesus não está falando somente para os seus discípulos, Ele está falando para a multidão. É óbvio que muita gente ali tem outros interesses, mas Jesus está dizendo de que esta mensagem do discipulado não é apenas para um grupo seletivo, um grupo de discípulos que detém o poder da espiritualidade. O que esse texto está dizendo é de que ser discípulo de Cristo envolve todos aqueles que foram alcançados pela sua graça. Aqui não há uma espécie de elite espiritual, somente para pastores, somente para presbíteros, somente para diáconos, somente para líderes de grupos familiares, somente para líderes de ministérios, somente para líderes de sociedades internas. Não, irmãos, esta mensagem do discipulado e essa chamada é para a igreja. É você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes está no anonimato, mas Deus conhece você e está chamando você para ser um discípulo de Cristo. Me parece que esta ideia e esse chamamento está relacionado ao que nós chamamos e cremos na nossa doutrina reformada sobre o sacerdócio universal dos crentes. Um dos aspectos do sacerdócio universal dos crentes, pregado, ensinado na nossa igreja, é exatamente para quebrar esse padrão de ideia de que apenas alguns detêm o poder e a autoridade de realizar sinais e maravilhas, de pregar, de ministrar, de orar, porque tem muita gente assim, muita gente que detém essa ideia, esse poder. Tem pessoas e tem líderes que dizem assim: só eu oro, só ele pode orar. Se um irmão no grupo familiar está passando por uma dificuldade, deixa que eu oro. Um outro quer falar algo, não, quem fala não, eu prego. Aí daqui a pouco eu visito, eu aconselho, eu dou aula de escola bíblica, eu dou aula, somente eu prego na igreja. Irmãos, tem pessoas que só faltam falar que nem Jesus: sem mim nada podeis fazer. Esse texto está dizendo de que o chamamento para o discipulado é para todo aquele que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, foi lavado pelo seu sangue, o seu nome já foi escrito no livro da vida, e portanto o Senhor está chamando você: seja um discípulo. Segundo aspecto dessa chamada ao discipulado é que é um chamado pessoal. Pessoal. Diz o texto ainda: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, É interessante porque se você observar a palavra convocando no original das Escrituras, nesse texto aqui, é proskaleomai. A base da expressão, que é um verbo central, seria proskalel. E proskalel, nós podemos ter duas coisas importantes aqui. Primeiro, um prefixo chamado pros. Pros significa perto de. E kalel significa chamar. Chamar em voz alta. O que o texto está dizendo é que quando Jesus está convocando alguém, Ele está chamando para perto. Ele está chamando você para perto dEle. E ao chamar para perto, Ele pessoaliza essa relação. E Ele diz: se alguém quer vir após mim. Então, o chamado ao discipulado é algo pessoal. Deus quer falar com você nesta noite de maneira específica. E talvez você esteja aqui com muitas situações adversas e olha para você diante dessa situação e diz: eu não sou capaz.
Isso é impossível para mim, principalmente quando a gente olha para o quão pecador nós somos. E quando a gente olha para dentro da gente, Senhor, eu não tenho nem coragem de falar, olha a minha vida. Outros dizem, eu não tenho nem condições de compartilhar, porque eu não sei falar direito. Não é, Moisés? Eu não sei falar. Outros, será que eu tenho um jeito para isso? O Senhor está chamando você para perto, para um relacionamento pessoal, dizendo, você foi alcançado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que significa exousia, ou seja, revestimento de poder, eu estou dando a vocês. Podem ir, porque vocês vão falar o que eu vou fazer com que vocês falem. Foi essa expressão que o Senhor Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, falando com Moisés, disse, olha, vá porque eu sou quem te enviou. Então fique tranquilo, o Senhor vai dar a direção. Mas ninguém aqui pode dizer que é incapaz. Todos que foram salvos pelo Senhor Jesus, que têm experiência com Deus e uma caminhada com Jesus à luz das Escrituras, podem ser um discípulo. Porque esse chamado é pessoal. É pessoal. É óbvio que nós temos alguns critérios na nossa igreja. É óbvio que é importante que você tenha pelo menos 3 anos de experiência com o Senhor Jesus. É óbvio que você precisa ser membro dessa igreja, porque nós temos um sistema de doutrina também. É óbvio que você precisa ter passado por um programa de discipulado, seja ele dentro da estrutura da igreja, seja ele numa caminhada com outro irmão que você foi discipulado. É óbvio que você precisa conhecer um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento, mas a essência é que Deus está chamando você para ser um discípulo de Cristo, não só para fazer e ministrar na vida de pessoas que precisam de discipuladores, mas ser principalmente um discípulo de Cristo, porque quer ser parecido com Jesus. Terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto, é de que o chamado ao discipulado, além de ser para a igreja e pessoal, ele também é um chamado para a renúncia. E o texto continua dizendo, se alguém quer vir após mim, o que o texto diz, leamos juntos, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Essa palavra negar aqui não significa abnegação. O que é abnegação? É alguém fazer o trabalho de maneira exaustiva, alguém que luta, alguém que se esforça para fazer. Não é essa a ideia. A ideia aqui realmente é de renúncia. A ideia aqui é de que o meu eu tem que sair do centro. A gravidade do eu no centro tem que sair e Cristo tem que ser o centro. Negar-se a si mesmo é dizer, a minha vontade não pode prevalecer diante da vontade de Deus. Isso não significa que Deus está anulando o seu desejo, a sua vontade, o seu prazer, a maneira de você viver. Não. Isso significa que você que é do Senhor Jesus, precisa abrir mão dos seus pressupostos e viver a vontade de Deus na sua vida. Isso é negar-se a si mesmo, é renunciar, é abrir mão. E não é fácil, irmãos. Eu não sei para você, mas para mim é uma luta. Por isso que Paulo diz, desventurado o homem que sou, em Romanos capítulo 6. Desventurado, porque é uma luta interna entre fazer o que tem que ser feito, a vontade de Deus, e fazer a nossa própria vontade. É por isso que as pessoas têm muitas lutas dentro de si. Nós vivemos numa sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que busca o prazer pelo prazer. As pessoas buscam a felicidade em várias coisas. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade, todo mundo busca o prazer. É por isso que as pessoas vão às boates, é por isso que as pessoas vão aos shows, é por isso que as pessoas vão beber e encher a cara, é por isso que as pessoas entram no prazer da carne, na prostituição, na promiscuidade, no adultério. As pessoas estão querendo preencher um vazio existencial da sua alma.
Em Eclesiastes capítulo 2, Salomão fala sobre isso, dizendo que ele buscou a felicidade, o prazer, a alegria em 4 coisas. Primeiro, ele buscou a felicidade na bebida, e ele experimentou as melhores bebidas da sua geração. Depois ele buscou a felicidade nas mulheres, 1000 mulheres esse homem teve, imagina, irmãos, isso. Depois ele buscou a felicidade na riqueza, ele foi um homem riquíssimo. E depois ele buscou a felicidade no sucesso, tendo uma vida exitosa, e nós conhecemos muito bem a história de Salomão. Era um homem exitoso, influente da sua geração, mas a Bíblia diz que tudo isso, todo esse prazer, esse desejo para preencher esse vazio existencial, ele não conseguiu. A Bíblia diz que ele disse que tudo isso era correr atrás do vento, porque era a vaidade das vaidades. Então é isso que a gente luta dentro de nós, essa busca para preencher o vazio da nossa alma. Queridos irmãos e irmãs, amados que estão aqui, só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus. Você pode ter todos os prazeres, mas no final você ainda vai se sentir uma pessoa vazia, sem perspectiva, sem nenhuma perspectiva de preenchimento e de uma paz profunda. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não se baseia nas circunstâncias, não são as circunstâncias que provocam a nossa felicidade perene, uma felicidade contínua, uma felicidade que ninguém pode tirar. A nossa felicidade, ela está em Cristo, e a nossa felicidade, ela é ultra circunstancial. Apesar de todas as nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, apesar mesmo dos nossos próprios problemas interiormente falando, das guerras que nós temos aqui, sabe de uma coisa, se esse Jesus habita na sua vida, você é uma pessoa feliz, apesar de. E esse texto continua falando de alguém que é chamado ao discipulado. Ele diz que ser chamado ao discipulado é viver uma vida para morrer. Parece algo paradoxal, parece algo, uma espécie de contraponto. Mas Jesus disse assim: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinal de morte. E a ideia aqui de morrer, não é a ideia simplesmente da expressão da morte física que eu estou falando. Mas é a ideia que nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto sagrado, falado, narrado por Lucas, a respeito das palavras de Jesus, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha é a palavra martirel, ou a palavra mártir, que significa alguém que está disposto a morrer por uma causa. Nós temos uma causa. Se nós queremos viver, nós precisamos passar por esse crivo da cruz, da morte do eu, e fazer com que a nossa vida tenha um significado muito maior, porque nós somos peregrinos, começamos aqui, e um dia estaremos face a face com o Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra, é o já e o ainda não. Já experimentamos o reino de Deus aqui, por sermos discípulos de Cristo, por sermos do Senhor Jesus, mas um dia estaremos face a face com esse Deus que nós não rejeitamos, e que fomos crucificados, como diz o apóstolo Paulo, com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Deus está chamando a gente para
entender que nós somos uma igreja chamada a viver como discípulos. O Senhor está nos chamando a sermos uma igreja que entende que Deus quer, que Jesus quer ter um relacionamento pessoal com a gente. O Senhor está nos chamando para a gente viver uma vida de renúncia e aí ter a sobreexcelência da graça de Deus, que é viver uma vida na presença de Jesus. E Ele está nos chamando para a gente morrer no sentido de não viver mais para este mundo, mas para Ele, porque Ele morreu por nós. Isto é seguir Jesus. Por isso que Ele disse: siga-me, siga-me. Esse é o chamado ao discipulado. Agora Jesus vai contra-argumentar sobre os dilemas da vida, sobre os dilemas que nós temos. Porque se Jesus nos leva a sermos discípulos de Cristo, ou melhor, sermos seus discípulos, então, agora Jesus vai dar uma ênfase, vai nos fortalecer, vai nos dar a base para que não vivamos como o mundo quer que vivamos. E ele diz no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, o que, irmãos? Perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Jesus aqui está falando de algo que eu chamo de contracultura. Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo sobre o Sermão da Montanha, ele fala que a vida cristã tem que ser olhada de cabeça para baixo. É uma ideia de contracultura, é pensar diferente do mundo. O que ele está dizendo aqui nesse texto, Jesus, é de que um cristão, um discípulo, é aquele que perde para ganhar e ganha para perder. Perde para ganhar. Isso significa que muitas vezes a gente tem colocado algumas prioridades na nossa vida como sendo, numa escala de hierarquia, de estrutura, sendo algo fundamental, mais importante. A gente coloca família, a gente coloca trabalho, a gente coloca emprego, a gente coloca faculdade, a gente coloca escola, a gente coloca relacionamentos, a gente coloca namorado, a gente coloca namorada, a gente coloca os nossos negócios, a gente coloca tudo isso. E, irmãos, tudo isso é legítimo. Mas se tudo isso estiver acima de Deus, você está ganhando para perder. Nós estamos ganhando para perder. Porque não é assim que um discípulo de Cristo vive. O discípulo de Cristo vive assim: eu ganho Jesus, eu quero Jesus, eu vou viver com Jesus até o fim. E se eu tiver de perder tudo, ainda assim eu vou viver com Jesus. Porque se eu perder tudo, eu sei que na eternidade eu vou ganhar com Jesus. Foi por isso que ninguém entendeu aquela letra daquele cantor dos nossos cenários, se paz a mais doce. Um homem que escreve aquilo no meio de uma turbulência, no meio de tantas perdas familiares. Um homem como Jó, que tinha tudo, mas não abriu mão do Senhor, não quis perder a vida com Deus. E diz a Bíblia que depois que ele ganhou esta vida com Jesus, ele reaveu tudo que ele tinha. Então, irmãos, nós estamos vivendo um paradoxo existencial, ou seja, a gente precisa entender de que dentro de nós, primeiro é Jesus, depois são as outras coisas.
Por isso que o texto de Mateus capítulo 6, versículo final, penso eu que é o 33, ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí sim tem significado esse texto. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Tem muita gente hoje que vive sob uma filosofia terrível chamada nihilista. O que é isso, pastor? É a ideia de que vou aproveitar tudo que eu tenho aqui, porque depois que eu morrer acabou. Não acabou não, irmãos. Não acabou não. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança não se limita a este mundo, a nossa esperança não se limita a esta vida ordinária, a nossa esperança está além disso, a nossa esperança está em Cristo. Existe algo extraordinário além desta vida, existe algo sobrenatural além desta vida, existe as mansões celestiais, existe um rio cuja vida vai jorrar sobre nossas vidas. Existe, irmãos, um reino celestial, um trono de graça, e está sentado neste trono Jesus Cristo, o Senhor. Vinde bendito de meu Pai, entrai, porque vocês perderam para ganhar. Finalmente, o texto, no versículo 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso me assusta muito. Eu não sei você, mas como é que nós podemos entender esse texto? Quando eu sei que eu sou do Senhor Jesus, quando eu sei que eu sou de Cristo, quando eu sei que eu sou um cristão, e estou no meu trabalho, e ninguém sabe que eu sou cristão, eu estou envergonhando a Cristo. Se eu estou num condomínio, onde eu moro, e as pessoas que estão mais próximas de mim, não sabem que eu sou de Cristo, e que eu tenho as boas novas de Cristo, de alguma maneira eu estou envergonhando Jesus. Sabe, envergonhar Cristo, muitas vezes a gente acha que é só quando a gente pratica esses pecados que são terríveis, pecados sociais, grandiosos, que espantam as pessoas. Mas quando eu me torno agente secreto do reino de Deus, eu estou envergonhando o Evangelho. Quando um jovem universitário ou do segundo ano do colegial, ou até mesmo adolescentes, estão nas escolas, nas faculdades, e não se veem e não se permite ser visto como um cristão lavado pelo sangue de Jesus, você está envergonhando o Evangelho. Quando alguém tem vergonha de usar a Bíblia da capa preta, apesar da minha ser marrom, está envergonhando o Evangelho. Quando alguém deixa de anunciar o Evangelho para alguém que Deus colocou na sua frente, isso também é envergonhar o Evangelho. Quando eu entro nas algazarras, nas bebedices, nos antros da terra, e pratico todo tipo de coisa escondida, quando eu entro dentro de um motel, e diz, ninguém me vê, você está envergonhando o Evangelho, está envergonhando Cristo. Nós estamos envergonhando Cristo, quando nós nos omitimos como igreja, diante da injustiça social.
Nós envergonhamos o Evangelho e a Cristo quando nós nos omitimos diante da degradação e dos problemas que nós temos percebido e visto no nosso país e não oramos e intercedemos por ele. Nós envergonhamos o Evangelho quando nós mesmos nos calamos diante de todo tipo de pecado. Mas há uma palavra linda nesse texto, que eu quero que você saia daqui com ela. Jesus disse: se vocês não se envergonharem de mim, vocês serão honrados no reino de meu Pai. No reino de meu Pai. Queridos irmãos, nesta noite, neste lugar, a minha oração e a oração da liderança dessa igreja é que todos nós, ao estarmos diante do Senhor Jesus na eternidade, ouçamos a voz dele dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Senhor, aqui estão os feixes, e o Senhor vai colocar uma coroa sobre você. A palavra fala, essa coroa é o diadema, ou seja, a honra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque neste mundo nós não envergonhamos Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo conclui este compartilhar com os irmãos aqui, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Nunca se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus na sua vida e na minha vida. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos convocados para sermos discípulos de Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir perdão por mim e pelos meus irmãos queridos, amados que estão aqui. Porque nós poderíamos fazer muito mais, Senhor. O Senhor fez tanto. O Senhor foi à cruz. O Senhor morreu para me salvar. Morreu para salvar os meus irmãos, os queridos que estão aqui, que estão nos assistindo. Meu Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão por causa da minha omissão. Perdão por causa da nossa omissão. Senhor, nos encha nesta noite de um espírito inabalável, Senhor. Encha-nos, ó Deus, de tal maneira que sintamos no nosso coração o desejo de não calar diante desta convocação que o Senhor nos fez, para que o mundo conheça o Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, que sejamos luzeiros, sal, para temperar este mundo. Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa a igreja do Senhor, usa a igreja presbiteriana de Manaus, usa, Senhor Deus, os meus irmãos aqui, usa em todos os lugares que recebam esta palavra do Senhor, uma palavra de autoridade, a autoridade do Senhor. Senhor, reverte-nos desta autoridade, e que saímos daqui, ó Deus, para falar do teu grande amor, da tua bondade, da tua misericórdia, a despeito de nós sermos pecadores, indignos, mas louvado seja o Senhor, que nos lavou com sangue remidor, que nos purificou, que nos regenerou, que nos justificou, e ó Deus, que tem nos santificado, e esperamos em glória sermos glorificados em nome de Jesus. Que seja assim, ó Deus.
Que seja assim, nesta noite, e que nenhuma força contrária, nenhum espírito maligno, nenhum espírito de maledicência, nenhum espírito de gerar falta de motivação, nenhum espírito, Senhor Deus, que tente impedir dos teus filhos irem e fazerem discípulos, aconteça. Ao contrário, sejam desfeito tudo isso no mundo espiritual, e o teu povo saia daqui, ó Deus, em santificação, em vitória, para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Recebam a bênção do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para sempre.